Pessoal, já era hora de fazer um ponto da situação do que se está passando. Claro que o centro de tudo está na Ucrânia, naquilo que diz respeito ao conflito que está tendo lugar ali. Eu não quero falar da parte militar, porque há muita informação que tem que ser contrastada, tem que ser verificada. Isto tira-me tempo, hein? Isto não é fácil. E só vos digo para que vocês deem um grande desconto àquilo que leem na nossa imprensa, a imprensa nos telejornais e nos grandes meios de comunicação, na rádio, porque às vezes é contra-informação, totalmente. Hum, Aqui, este sistema do Oeste, o sistema que eu diria que é o sistema do dólar e que é o sistema que o euro se juntou, portanto, toda a economia transatlântica, euroatlântica, está jogando uma grande cartada, porque se perdem esta guerra, parece que vai tudo no sentido de que já estão perdendo a guerra económica que se está gerando à volta do conflito militar. Muda-se aqui tudo, muda-se o mundo completamente, no qual a Europa pode ser relegada para a irrelevância total. Portanto, esta gente está jogando uma cartada muito grande, estão apostando tudo. Estão apostando tudo para manter o sistema, que não é um sistema necessariamente que proteja os seus cidadãos. Bem pelo contrário, até é um sistema que precisa de guerra, precisa de confronto para manter uma economia especulativa que nós temos assistido pelo menos desde 1971, desde a partir do momento que o dólar fica desacoplado do ouro, dá-se uma financiarização da economia que vem depois de uma série de eventos, vem desembocar nesta situação atual que, para quem segue a parte económica, não é surpresa o que esteja acontecendo. Só para não ir mais longe, não vamos à guerra do Yom Kippur de 73, nem ao final da União Soviética. Resumamos-nos só ao nosso período, que é aquele que nós temos de melhor memória. Temos que remontar-nos pelo menos até 2007, àquela crise da subprime nos Estados Unidos, da imobiliária, que depois houve aqui uma réplica forte, principalmente em Espanha. E depois como é que se quis sair desta crise que ainda não saímos, e temos que ter isto em conta, e de como é que isto se alastrou desde os Estados Unidos para a Europa, porque aqui não há coincidências, porque as economias estão ligadas e porque o euro foi feito flutuando em redor do dólar, tendo o dólar como referência, porque o dólar não é só referência do euro, é a moeda de reserva mundial. E isto pode estar a acabar agora. E é isto que tem que ser visto, e é isto que tem que ser entendido. Porque senão não se entende o que está a passar atualmente no cenário daqui da Europa. Isto era previsível. Havia interesse em criar ali um conflito para manter o sistema, para resgatar, salvar o que se possa salvar deste sistema. Porque desde 2019, e aqui há uma data e um evento que as pessoas não têm em consideração, esquecem-se. Isto passou-se em setembro de 2019. Só no terceiro trimestre de 2019, a Reserva Federal investiu, ou seja, endividou-se em 3 trillion dólares, ou seja, em português de Portugal são 8 bilhões de dólares. Isto representa umas 30% da dívida atual pública norte-americana. Isto tudo num trimestre. E as pessoas
esqueceram-se, não viram isto. Porque aqui os atores principais foram os bancos, os megabancos e a transferência. Porque quem ganhou o dinheiro com isto foram os grandes bancos, as gestoras de fundo, inclusivamente uma japonesa, numa crise que é chamada crise Repo. R-E-P-O. Repo. Que são são os repurchase loans, que são os empréstimos express, que são empréstimos e que voltam com as taxas, com o juro para os financiadores no espaço de um dia. Este mercado foi abaixo no dia 17 de setembro de 2019. E aqui os bancos dão lugar aos hedge funds, à BlackRock, à Blackstone, ao Vanguard, a todas essas. E aos bancos de investimento, e aos brokers, e as hipotecas. Todo este dinheiro é passado dos bancos e dos bancos centrais para estas entidades novas. E isto em setembro de 2019. Vocês sabem o que é que aconteceu a partir daí? O que é que representa a operação seguinte? Chamemos-lo Bicho 19, para ludibriar a censura. Porquê que aparece a seguir o Bicho 19 em 2020 e depois estavam a tentar reorientar a economia e depois fizeram mais lockdowns e depois vem mais uma vaga e depois puxam e isto durou durante 2 anos. Porquê? Porquê? Acham que aqui há coincidências? E depois vem toda esta inflação e agora, de repente, no dia que acaba o bicho e que acabam as medidas e acaba toda esta propaganda que fizeram na televisão, aparece uma propaganda de que há uma guerra na Europa. Esta guerra na Europa já tinha começado há 8 anos. O problema é que mudou de cenário. A Rússia entrou em cena e mudou para onde a guerra estava indo. Como na Síria. Até o momento que a Rússia não entrou, o governo de Síria estava ameaçado por terroristas, pelo grupo do Qatar, os grupos amigos da Síria, que não era mais do que os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a Turquia, a Alemanha, a Arábia Saudita. E agora são os mesmos. Praticamente, grosso modo, são os mesmos atores que estão ali batalhando por um espaço que é nas fronteiras da Rússia. Aqui não há coincidências. Isto veio tudo, esta crise dos repo veio depois de todo o problema da crise de 2007 e dos quantitative easing, QE, que não são mais do que empréstimos, pequenos empréstimos que a Reserva Federal fazia para a banca, para segurar o gasto público, para poder assegurar um gasto público, porque a coisa estava péssima nos Estados Unidos, podia rebentar socialmente. E agora, depois da crise da Europa, nós lembramos do que se passou na Grécia, do que se passou em Portugal, e isto foi em 2010, 2011, 2012, mas depois em 2013 cai o Chipre. Porquê? Porque ali havia dinheiro da Grécia, dos bancos gregos, e depois vem toda esta é uma sequência que não se pode esquecer para entender porque é que agora estão a lutar pela Ucrânia. Porque é este sistema da economia financeira que está jogando a sua última cartada. A seguir vem uma economia que é economia real. E o que é que vai pintar aqui os Estados Unidos na economia real? O que é que vai pintar a União Europeia? Vai pintar aquilo que tem que pintar, aquilo que produza e aquilo que tenha e a sua riqueza que tenha, natural, ou de trabalho, ou de energia. Mas os estándares de vida e a dívida que nós temos aqui, que é impagável,
vai sofrer um grande revés nas nossas sociedades. Isto não é brincadeira. A parte económica, eu não quero entrar na parte militar, vou ver se falo aqui amanhã. Não acredito no que estão dizendo os meios de comunicação, porque estão a obedecer a interesses destes corporativos do grande capitalismo financeiro, que agora está num beco sem saída. Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu entro no meu Facebook, não tanto aqui no computador, mas mais no iPad, e vejo sugestão para ti. Sugestão para ti, sugestão para ti. Em cada 4 ou 5 notícias ou posts de amigos, eu vejo uma sugestão para mim. É tudo coisas de hóquei patins, de boxe, de desporto, de coisas que eu nem sequer estou relacionado, de solidariedade com a Ucrânia. Tudo. Porquê? Porquê é que é avassaladora esta campanha? Quem é que paga? Já fiz campanha no Facebook, é caríssimo. E como é que aquilo me aparece assim bombardeado com campanha pela Ucrânia? De coisas que eu não tenho nada relacionado, de organizações privadas. Porquê? Porque o Facebook chega a, acho que é 2 mil milhões de pessoas, não é brincadeira. E desde há um ano que o chefe de campanha, quem organiza tudo no Facebook, é um tipo que esteve na NATO, no Atlantic Council. Vou ver se encontro o artigo e vou pôr aqui em baixo para que vocês vejam. Isto aqui não há coincidências. É uma grande campanha. Claro, se tu és bombardeado com estas campanhas, tu não te atreves a pôr em causa isto. A única coisa que vais pôr é uma bandeirinha da Ucrânia. Eu também sou ficar sozinho, não. E porquê? Porque eles estão a fazer aqui um jogo sujo. Estão a usar as pessoas para que as pessoas acabem por, no final, exigirem que a NATO entre na guerra. Porque é isso que eles querem. Eles querem salvar a cara entrando numa guerra para ver se salvam o sistema. E porque o sistema recebeu o seu certificado de morte em 2019, em setembro. E depois, 3 meses depois, e um bicho muito perigoso na China e tal, já chegou à Itália, já chegou à Espanha, vamos fechar tudo, lockdown, acabar com as pequenas economias, vamos concentrar isto outra vez nos grandes, fazer a vida impossível às pessoas. E agora, o que é que acontece? Estes mesmos, os mesmíssimos, que em Portugal podiam ser os do partido do Centrão, do Bloco Central, não têm melhor ideia, com a devida salvaguarda, por exemplo, que o Rui Rio, neste assunto, esteve bem. Ele disse que havia que ter a capacidade de sentar com a Rússia a saber quais são as possibilidades de diálogo e diplomacia antes de escalar uma loucura de guerra. Que foi a primeira coisa que eles fizeram a nível europeu, todos. O que é que eles fazem? Lembram-se de sancionar com a bomba atómica de financeira o maior país mais extenso do mundo, que é líder do continente euroasiático, que é líder do mundo multipolar na realidade. E claro, agora vem o efeito ricochete. Agora isto vai com certeza ter um efeito bastante forte na economia russa, mas é durante algum tempo, porque a longo prazo quem está em problemas é a Europa e os Estados Unidos principalmente, mas a Europa está mais ameaçada porque está aqui ao lado da Rússia, ou seja, a nível militar está mais ameaçada. E há este tema energético, porque os russos agora também já estão ameaçados a dizer: vocês não querem trabalhar connosco, então nós cortamos a energia a vocês. Eles têm todo o mundo para comerciar. Vejam o mapa, vou ver se encontro e vou pôr aqui o mapa dos países que sancionam a Rússia. Quem são estes países? Quem é que se julgam que são estes países para sancionar um país tão importante como é a Rússia? Onde é que eles julgam que vão com estas medidas fanfarrónicas? Porque não fazem mais que dar um tiro no pé, um tiro nos 2 pés. Perigosíssimo. Portugal agora está em perigo.
E sinto vergonha. Não vou ter sentido vergonha do meu país, não. O meu país tem 900 anos de história. Atenção, mas tenho vergonha dos políticos que estão à frente do nosso país terem se somado, porque Portugal hoje em dia não é um país soberano. E tenho orgulho nos países de língua portuguesa. Todos os outros países de língua portuguesa. Somos 9 países. E os outros 8 não se somaram, não fazem parte desta loucura. O Brasil, país importantíssimo. Não, nós temos uma coisa, condenamos esta ação militar, mas não confundimos alhos com bugalhos. E, e não vamos fechar as portas à economia da Rússia. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que durante um período a Rússia vai passar mal e depois vai se reinventar. Na realidade, esta semana, o Mastercard e o Visa deixaram de operar na Rússia. Tiraram. Já. Não é. Não funciona nem lá dentro. Não é em relação com outros países, é compras para outros países. Dentro da Rússia não funciona. Os chineses entraram imediatamente. A Union Pay agora assegura esse processo de compras com cartão de crédito dentro do sistema russo MIR. E então junta-se aqui as economias da Rússia, da China. Esta Union Pay tem mais clientes do que a Mastercard e a Visa juntos. Estão a ver o mundo que vem aí? É este mundo que os nossos políticos em Portugal, PS, PSD, CDS, os do centro, o CDS agora já nem existe, mas pronto, o Bloco Central, o Bloco Neoliberal, quer isolar-nos do mundo, fazendo-nos acreditar nesta dissonância cognitiva de que nós é que somos o centro do mundo, que nós continuamos a ser importantes e que os outros são coisas. Não. Vejam quantos países é que fazem comércio com a Rússia e continuam a fazer comércio. Toda a América Latina, toda a Ásia, toda a África, nenhum país desses continentes faz sanções. Estamos a falar de grandes países: Brasil, México, Argentina, Indonésia, Malásia, Singapura, e depois em África temos países que estão agora a levantar a cabeça e que dentro de 10, 20 anos vão ser grandes potências. Angola, orgulho português. Nigéria, Etiópia, depois os Bangladesh, os Vietnãs, que têm um crescimento enorme. Paquistão, a Turquia, que também tem dificuldades, mas também não sanciona a Rússia, e o Irão, estes países grandes, para não falar da Índia e da China, que juntos são mais de 30% da população mundial. Grande força de trabalho, grande força energética. Então, aqui estamos numa grande mudança. Não esquecer que estes países passarão agora a fazer negócios com a Rússia em moedas nacionais. Ou seja, as transações entre a Rússia e a Turquia serão feitas em liras e em rublos. E a Índia e a China vão fazer a mesma coisa. Vão passar aquilo que era o mundo dominado pelo dólar, porque o dólar oferecia segurança, porque tinha um valor, porque era uma moeda procurada, porque era estável, agora perde. E com isto os Estados Unidos não vai poder emitir mais dívida. Aquela dívida que eles emitiam ad eternum, que era paga pelos títulos de tesouro, por investidores, por gente que tinha confiança na moeda, na estabilidade da moeda. Isso acabou-se. Os Estados Unidos agora fez mais um disparate e deu um tiro no pé ontem. O Joe Biden disse que ia cortar a compra do resto que havia que comprava ainda de petróleo, gás e carvão da Rússia. Só que depois, isto foi feito antes de ontem, salvo erro, e depois deu-se conta que afinal isto é um grande problema, porque isto soma pouco, entre 5% e 10% da energia que os Estados Unidos consome, mas o problema é que é suficiente para lançar a sociedade num caos e uma sucessão de falências e de problemas. Então, o que é que ele fez logo? Mandou uma equipa de mais alto nível, ditos por eles, pela Casa Branca,
a Caracas, a dizer, ai, Maduro, esqueceram-se de que o Maduro não era presidente, porque os Estados Unidos, desde 2019, disse que aquele palhaço daquele Guaidó é que era o presidente, e agora volta atrás e vai falar com o presidente, com o único presidente, o eleito, o Maduro, e vai dizer, ai, a gente precisa de petróleo e a gente está disposto a pagar bastante dinheiro. E agora a Venezuela vai aparecer. O que é que estavam à espera? O que é que estavam à espera? Que iam poder sancionar um país rico como a Venezuela para sempre? Não. Mais um tiro no pé. E agora vamos ver o que é que o Maduro diz. Provavelmente o Maduro diz que tem algum acordo com os chineses e com os russos e diz, não, sabes que não vamos. Vocês podem pagar o que quiserem, mas temos outros clientes que vão pagar mais, ou nós não confiamos em vocês. Mas isto é realpolitik e pode muito bem ser que os Estados Unidos vá receber energia da Venezuela, crudo venezuelano, que estava embargado desde 2019. Na realidade, desde 2017 já tinham baixado imensamente as importações da Venezuela e depois em 2019 deram aquele golpe fanfarrão que não deu em nada e que agora têm que ir lá de joelhinhos pedir para vender. E agora as condições vão ser o Maduro que vai impor as condições, acabar as sanções, o preço é este, vocês querem pagar, paga, senão a gente tem outros clientes. E o que é que isso vai representar para as Caraíbas? Para Cuba, Venezuela, Nicarágua e depois os outros. O Irão. Agora parece que também os Estados Unidos agora está interessado em falar com o Irão por causa do JCPOA, do acordo nuclear. E isto tem a ver com o energético, obviamente, porque o Irão é o outro grande produtor de petróleo. Então vamos ver aqui isto a dar uma grande volta. Aquilo que há 10 anos, esses fanfarrões, destes falcões de guerra, vamos ali, vamos matar, e vamos, estes árabes da Síria, estes iranianos, estes iraquianos, isto aqui é nós, quem tem as armas somos nós. Agora vão ter que engolir as palavras e vão ter que se sentar à mesa. E vamos ver todos estes países a subir e a aparecer no cenário. Aquilo que a gente estava já a dizer aqui. Não há outra possibilidade que seja um mundo multipolar. E este mundo multipolar vai corresponder àquilo que realmente cada país produz. Cada país dá em economia real e não em especulação financeira. Então, são maus dias para o capitalismo financeiro, para a especulação imobiliária e outras. Da imobiliária nem é a pior, porque ainda corresponde a alguma coisa, não é? Propriedade é algo real, mas todos os esquemas financeiros que se vieram avolumando nestes últimos anos, principalmente desde 2007, crise para a qual ainda não está paga, o sistema em si, que já tinha sido dado como morto em 2019, e aqui não há coincidências, e volto a vos referir, aqui, em 2019, em setembro, a crise de Ripple é que gatilha estas coisas. Havia que resgatar, há que mudar o paradigma. Eles têm várias ideias, querem uma sociedade sem carbono, sem energia fóssil. Então fizeram estes lockdowns propositadamente para tentar mudar o sistema. Eu acho que eles não contavam também com a reação, principalmente aqui na Europa, há aquelas medidas draconianas, e então isso, eu acho que a operação tinha data de validade, era de validade que fosse necessária para conseguir alguns objetivos. Não sabemos quais são os objetivos, vamos ver qual é o efeito de tudo isso, porque agora vamos começando a saber muitas coisas em relação ao que representou os últimos 2 anos. Mas aqui não há coincidência naquilo que, quando acaba uma operação, começa a outra no mesmo dia, praticamente. E então, aqui temos atores. Esta loucura de sancionar a Rússia vai redundar num grande boomerang. Vejam aqui as notícias de hoje. É incrível.
Os Esta- eh, eh, os Estados Unidos foi à Venezuela e os representantes disseram: vejam bem como as nossas bandeiras, acho que isto até foi dito pelo Biden, vejam bem como as nossas bandeiras ficam lindas, unidas. Isto, ipsis verbis. Vejam como mudou a retórica toda em relação à Venezuela. Desde reconhecer um autêntico palhaço como o Guaidó como presidente e agora vem lá como, como um namorado que se chateou com a namorada e fez algum disparate e depois volta arrependido. E é mais ou menos isto. E vemos aqui notícias bastante. Isto é tudo extraordinário que está a passar. Por exemplo, aqui na Alemanha foram apresentadas acusações criminais contra o antigo chanceler alemão Gerhard Schröder, do SPD, por crimes contra a humanidade. O problema é que eu estive a ler a notícia e não encontrei aqui crime nenhum contra a humanidade. A única coisa é que ele é o presidente do Comitê de Acionistas e chefe do Conselho Fiscal da empresa estatal russa de energia Rosneft. Também concorre ao cargo de Conselho de Supervisão da empresa estatal russa Gazprom. Ou seja, toda a gente sabia que ele era um ativo da Gazprom e da Rosneft, da questão energética entre a Alemanha e a Rússia. Já vos falei aqui noutras ocasiões que aqui há uma grande conexão entre a Rússia e São Petersburgo, ou seja, ainda por cima ele vem da zona, acho que é da Baixa Saxónia, da zona prussiana, e sempre houve. Aliás, o diretor da Gazprom é um russo, o Miller, é de nome alemão, ou seja, aqui são cidades asiáticas, toda aquela zona, e havia esta coisa, mas há uma caça às bruxas, está claríssimo. O governo alemão está desesperado, parece que já vai voltar atrás em relação às sanções contra a Rússia, porque já estava a falar em suspender tudo, a importação de carvão e de petróleo e de gás. Mas só que agora o chanceler alemão vai ter que tomar uma decisão. Parece que ele não está para isso, porque isso aí já não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. E aqui o ministro da Economia e vice-primeiro-ministro alemão, vice-chanceler, o tipo dos verdes, veio dizer que prepare-se porque vai haver aí um estalito social. Como é que se diz em português? Vai arrebentar aí a contestação social. E vamos lá ver. Estes tipos são muito desonestos. A contestação social já começou. Começou em dezembro do ano passado. Eu sei que isto não chega aos meios de comunicação, mas aqui na Alemanha têm que semanalmente lugar centenas de demonstrações com centenas e algumas milhares de pessoas. Há uma grande desconfiança, uma grande raiva contra a classe política. Toda ela. E entretanto mudou o governo. Mas isto tinha a ver muito concretamente com o passaporte sanitário e da vacinação obrigatória, coisa que talvez ainda está em discussão, talvez seja, se eles vêm com essa loucura, então aqui junta-se muitos factores nestas movimentações, porque estas movimentações também agora começam, as mesmas pessoas, os mesmos organizadores, muitos deles começam aqui a vir agora contra estas medidas económicas, porque estas medidas económicas vêm também por causa do carvão zero, emissão de carbono zero pelos verdes. E então os agricultores já estão muito revoltados pela questão dos fertilizantes, porque isto é um dos problemas que esta gente não equacionou. De onde é que vem o potássio, o sódio, todos esses minerais? São que vinham da Rússia para fazer fertilizantes. Os fertilizantes mesmo vinham da Rússia. E não vai haver. Como é que se vai plantar aqui? Na Alemanha. Na Europa, mas na Alemanha em concreto. Que é o motor da Europa, continua a ser ainda o país principal da economia da Europa. Isto vai abrir aqui um grande problema imediato. Estamos a falar daqui a 3, 4 meses. Isto pode estar um caos aqui na Alemanha. Se as coisas continuarem assim, se eles não voltarem atrás e quererem ir buscar a diplomacia para o tema da Ucrânia, o tema da Rússia. Por exemplo, no ponto deste tema de caça às bruxas, eu sigo aqui a embaixada da Rússia no Facebook. O embaixador
respondia aqui a um antigo embaixador alemão que fez aí umas acusações ridículas, mas ontem faziam aqui um alerta e um aviso aos cidadãos russos a viver na Alemanha para denunciarem, para levarem à polícia e a tribunais os casos de perseguição, de mobbing e de bullying e de discriminação que se está a fazer aos seus cidadãos. Isto não é bom, isto não acho que nunca se tinha passado desde a Segunda Guerra. Nunca. E agora está neste nível. Porquê? Porque há ali um interesse em acicatar a Rússia desde a Ucrânia. E aquele país tornou-se num centro, um viveiro de todo o tipo de coisas estranhas com esse propósito, nos últimos anos. Mas isso vamos falar talvez amanhã ou depois, porque tem aqui notícias preocupantes. Na parte económica, que é aquela que estamos a ver, isto é o ridículo da situação. Na Inglaterra, agora, o Johnson deu-lhe uma coisa para falar com os seus sócios europeus e juntar estratégias por causa do tema energético. Está a ver como é que cortar tudo as importações da Rússia até o final do ano. E então diz que a solução que eles têm é que os condutores britânicos devem limitar a sua velocidade a 55 milhas por hora. A 88 km por hora na autoestradas. É assim que vamos ganhar a guerra contra o Putin, diziam eles. Baixando a velocidade nas autoestradas. Isto, quer dizer, isto já começa a ser penoso o que é que a Europa se tornou. Estamos a falar da Grã-Bretanha, que não é parte da União Europeia, mas aqui na Alemanha, não é na Alemanha, em Bruxelas veio este tipo o Frans Timmermans, penso que ele é holandês ou belga, que é o vice-presidente da Comissão Europeia e comissário pelo Pacto Verde da Europa. Então o que é que ele diz? Para fazermos mais fortes, ipsis verbis, utilizar menos aquecimento do gás para fazermos mais fortes frente à Rússia. E o que mais interessa aqui às vezes é já não é contra o Putin, já não é contra o sistema, já não é contra os oligarcas, como eles dizem, é contra a Rússia. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã no outro dia disse a mesma coisa. Vamos arruinar a Rússia. Ela não disse arruinar o Putin, disse arruinar a Rússia. Não têm cuidado sequer com as palavras. E isto é estar a ir contra o povo russo. Isto está contra a Rússia, vamos pôr o exemplo que é supor que amanhã o Putin já não estava. Estamos a ir contra o próximo presidente da Rússia, por exemplo. A sério, esta gente quer alguma... Estão pagos e estão a fazer o interesse de quem? Qual é o interesse de jogar a Europa contra a Rússia? E então este tipo diz que, pronto, baixando o aquecimento das casas, vamos fazer-nos mais fortes contra a Rússia. E então, claro, aqui já temos o petróleo em máximos históricos, só superados pela crise de 73, de Yom Kippur, salvo erro. Mas aqui no Jornal de Negócios de Portugal dizia que o barril de Brent, que é cotado em Londres, pode terminar o ano a custar $185. Alerta a JP Morgan. E $185 esta vida é impossível. Impossível, vamos ter que andar todos de bicicleta ou a pé. Não há gasolina, esqueçam. Isto é até o final do ano. São previsões da JP Morgan. Valem o que valem. Eu não sei. Mas parece-me isto tudo, parece-me muito, já bastante preocupante. E não se vê da parte dos nossos políticos interesse em resolver este tema. Porque este tema vem tudo, supostamente, dizem eles, pela invasão da Ucrânia. Então, se eles querem solucionar, porque é que não querem falar? Porque é que não querem dialogar? Porque é que não apostam pela diplomacia? E porque é que começam com estas coisas que já estão a ter efeito nas nossas vidas? Depois tem aqui outro artigo de ontem, na imprensa alemã, que, claro, este gás liquefiado que a Alemanha agora fez acordo com os Estados Unidos para substituir aquele gás que ia receber pelo Nord Stream 2, porque foi sancionado e está parado,
por causa de todo este tema. A Alemanha não tem nenhum terminal. Pensava que já tivesse terminais de coisa. Não. Recebe de outros terminais. Há alguns terminais, acho que há 26 terminais na Europa. Eu julgo que lá para a Holanda, Rotterdam, por aí, deve ser. Mas o primeiro que vai ser começado a fazer na Baixa Saxónia, ali ao pé de Hamburgo, em Stade, vai começar a ser feito agora e vai custar 800 milhões de euros para começar a construir e vai estar pronto só daqui a 4 anos e tal. Mas, além disso, existem mais cerca de 150 a 200 milhões de euros para instalações portuárias públicas. Ou seja, isto não vai custar menos de 1.000 milhões só para a construção, para estar pronto daqui a 4 anos. Isto é uma loucura. A Alemanha está-se a meter aqui num problema muito grave, energético. Mas o ministro da Economia, o tal dos Verdes, já disse, somos capazes de... Porque as últimas centrais nucleares iam acabar de funcionar este ano. Acho que ainda são 2 das 6 que tinham. E então ele já diz, somos capazes de ter que adiar isto. Pois claro, não é adiar. Vocês vão ter que construir novas centrais e novos reatores destes modernos que a França está apostando, que os ingleses estão apostando. Porque senão, este país está... vai se tornar uma potência agrária. Se tanto... Ainda por cima com todos os acordos e com todos os compromissos que tem com esta coisa da Agenda 2030 do carvão zero, porque aí não podes plantar isto, não podes plantar o outro, não podes, para a batata tem que ser deste tamanho, porque senão isto vai acabar com o mundo por causa do carvão. E então já está num problema gravíssimo ao qual eles não tiveram melhor ideia do que vir com sanções que sabíamos que o efeito imediato, não é que seja a médio prazo, mas imediato, a curto prazo, são sanções contra, e a Rússia está a sancionar, e ainda tem os trunfos, aqueles trunfos que vos falei nos outros programas, ainda não usou tudo. Se corta o suprimento, ou seja, o abastecimento a venda de cereais e de minerais para todas as aplicações, deixa a Europa fora do grande jogo. E este grande jogo vira-se inevitavelmente para a Ásia, principalmente para a Índia e para a China, que são esta coisa do BRICS. Agora tem claro que vai dar um grande salto outra vez, vai entrar outra vez toda esta história do BRICS, porque é a Rússia, é o Brasil e a Índia e a China que continua, a vida continua. E eles não entenderam, estes aqui na Europa não entenderam o que é que a Rússia queria da Ucrânia. A Rússia, não estou aqui a justificar, não justifico a invasão, mas eu acho que não lhes restou outra possibilidade senão acabar com o tema antes que fosse tarde demais, porque aquilo ali estava-se a construir uma ameaça vital à segurança da Rússia, e isto é corroborado por vários, como eu já vos aqui falei, de grandes, desde o Kissinger, Noam Chomsky e outros grandes generais americanos e tudo, que dizem que é perfeitamente entendível, porque o que estava ali a fazer era uma circundação da Rússia, que iam atacar, e claro, quando já começaram a dizer que iam meter lá armas nucleares, a coisa, os russos, e aí vamos acabar com isto antes que seja tarde demais. E aqui há outras notícias, os suecos agora já deram um passo atrás e disseram, não, nós não queremos entrar na NATO. Pois claro que não, porque é que eu entrar na NATO fazendo fronteira com um país que está agora em guerra? Era mesmo uma... Mas isso são temas militares. Hoje eu queria falar só aqui dos temas económicos, não esquecer, só aqui, voltando um pouco aqui atrás, de que tudo isto tem uma sequência, há aqui uma sequência de acontecimentos que não podem ser... Não se pode passar por cima, senão não se entende. 2007, a crise subprime, quantitative easing, 2008 para a frente, crise da Grécia, a crise no Chipre,
A crise Ripple 2019, isto aqui é o gatilho. É o gatilho. Setembro de 2019. Na realidade, aqui foi no dia 17 de setembro de 2019. Quem quiser que se veja mais sobre este tema. Depois, tudo mais. Os lockdowns, a Operação Bicho 19 e depois de toda a inflação que vem como lógica consequência de tudo isso. E depois, agora, apresentei-nos com este tema. Porque isto é uma armadilha. Estavam a fazer tudo para que acontecesse este problema. Isso não há dúvida. Aqui há gente que julga que não, és a favor disto. Eu, quando vejo estes temas, não é como um jogo de futebol. Isto aqui há interesses. E não é do interesse da Europa nem de Portugal estar a embarcar nesta loucura. Há outras vias. Para o tema atual, a via só pode ser diplomática e de diálogo com todas as partes para resolver. A atual situação é perigosa porque está escalada desde aqui, dos nossos políticos. Bom, volto aqui amanhã ou depois com outros temas que está aqui muita coisa ainda para falar.